o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos ler juntos aqui, irmãos, o verso primeiro, quando Paulo, ao finalzinho do verso 18, desculpa, o finalzinho do verso 18, quando Paulo diz assim a Timóteo: combate firmado nelas o bom combate. Vamos ler juntos? Combate firmado nelas o bom combate. É o combate que Paulo faz menção no final de sua vida, e na segunda carta ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a ideia aqui que Paulo dá a Timóteo é que ele faça o mesmo que Paulo estava fazendo. Um cristão é um combatente. Um cristão é alguém que está militando no mundo em defesa da fé, na experiência de viver a sua fé. E, portanto, nós precisamos estar vigilantes, porque os ataques são constantes. Nesse combate, meus irmãos, nós estamos numa batalha. E nós temos inimigos reais. E esse inimigo real é o diabo. Esse inimigo real é o mundo. Esse inimigo real é a nossa própria natureza carnal. Certo? E muitas vezes o diabo vai se utilizar, evidentemente, de pessoas, de circunstâncias, de situações, para nos fazer o que fez aqui com Himeneu e com Alexandre, o latoeiro, para fazer com que nós naufraguemos na fé. Mas é firmados nas promessas do Senhor Jesus que nós permaneceremos firmes. É firmado nas promessas do Senhor Jesus de que Ele vai nos guardar, e cientes de nossa responsabilidade cristã, que nós precisamos vigiar, porque nós sabemos das promessas de Deus para nós em Cristo, de que nós temos vida eterna, mas isso não nos isenta da responsabilidade de estarmos constantemente vigilantes contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Os velhos cânticos, eles já diziam isso, né? Eles já diziam que se os inimigos tentam, tem um velho cântico do nosso hinário que diz: inimigos aleivosos ou ateus tentam nos tornarem seus, mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, aí qual é a lembrança que ele nos chama a fazer? É a lembrança que diz que Cristo vem, vencendo, vem Jesus. Ele virá e, portanto, vigiemos e permaneçamos então firmes. Vamos nesse momento fazer mais uma oração e nós vamos louvar o Senhor com um conjunto especial que veio de um lugar um tanto quanto distante, né? Veio lá do Carrasco, para louvar conosco hoje à noite. Nós temos um ponto de pregação no Carrasco, lá na casa do irmão Ivanildo. Ele se esforçou, construiu ali um templo para se tornar uma congregação. Então, já fazem culto toda sexta-feira por lá, já transmitem no Instagram. E tem um conjunto lá, né? Mulheres de honra, mulheres de honra. E no meio dessas mulheres tem um homem. Aí imaginou como é a coisa? Vamos orar para que o Senhor abençoe nossa reunião. Senhor, nós te louvamos e queremos pedir que o Senhor abençoe nosso culto, ainda hoje pela manhã, nossa escola bíblica. Fala conosco, edifica-nos. Por meio de Cristo nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou facultar a palavra ao conjunto Mulheres de Honra. Abrindo o parênteses aqui, de que há um homem, né, no meu, embora chegue com a camisa Mulheres de Honra aí, mas pode vir, Ivanildo, com as irmãs podem se aproximar, elas vão louvar o Senhor com 3 cânticos nesse momento, e é um prazer poder ter as irmãs aqui. Eles têm feito um trabalho bonito lá no Carrasco, toda sexta-feira, têm se reunido, cantado hinos, compartilhado a palavra com toda a simplicidade e pureza possível, e nós estamos felizes por ter esses irmãos aqui. Vamos tentar escalá-los pelo menos uma vez no mês para virem louvar conosco aqui nos domingos pela manhã. A graça e a paz. O amém fraco. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela a vida da igreja, né? Outros irmãos aqui que a gente não tinha visto há alguns tempos. E assim, esse grupo, eu já falei até com as mulheres. Quando eu fui me dormir uma vez, a gente cantou lá no sítio, que eu fui olhar a camisa, eu digo, oxe, tem meu nome, Mulher de Honra. Mas eu falei com as meninas para a gente trocar ontem, né? Para a gente cantar hoje aqui, para mudar o nome. Aí o pastor já anunciou aí, deixou sem ação.
Mas, assim, esse grupo é... Eu sozinho, lá, como o pastor falou, a gente está trabalhando para o reino de Deus crescer, e é bom a gente ter um grupo de pessoas para ajudar a cantar. Lá, quem cantava é eu, quem canta sou eu, né? Então, eu conversei com as meninas para a gente formar esse grupozinho. Eu chamo a minha nora lá, mas ainda ela não quis, mas a gente está louvando o nosso Senhor, e vai ser, eu tenho certeza que é para a honra e glória do Senhor. Eu quero só ler 2 versículos aqui para os irmãos. Não precisa abrir, só vocês ouvem. Pode ver, Salmo 40. Eu vou ler o verso 1 e o verso 4. Diz assim, ó: esperei confiantemente pelo Senhor, imediatamente é o que ele faz, e ele se inclinou para mim ouvir, quando clamei por socorro. Aí o verso 4 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Amém? Vamos louvar, os irmãos ajudam aí, os louvores são fáceis, né? Se quiser contratar o grupo aí lá, vai na casa de vocês, fala com o pastor Web e o presidente aqui, a Dalessa. Amém? Vamos ficar de pé, gente, para a gente louvar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado Para nos salvar, para nos mover os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, e verei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos, as louvores são fáceis, os irmãos batam a palma para que a gente fique mais... Nós estamos um pouco nervosos, sabe? Mas é... Vamos
bater palmas, gente, pra gente animar mais um pouquinho. Com bem cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Pai do céu, ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Amém? Louvado seja Deus. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer minha humilhação.
quero lhe oferecer. Ilumina seus pés, porque santo tu és, eu não vou receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor, mas me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o teu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Ilumina seus pés, porque santo tu és, o meu não vou receber. Oh, aleluias, glória a Deus. Amém. Quero agradecer a Deus. Sentem-se, por favor, irmãos. Eu vou pedir que as irmãs permaneçam aqui. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Mas nós vamos, nesse instante, ter a oportunidade de contribuir com nossos dízimos, nossas ofertas, como orienta a palavra de Deus. Jesus ensinou-nos que é muito melhor dar do que receber. Nós sabemos que o modelo de contribuição da Bíblia, o modelo de manutenção da obra de Deus aqui, de acordo com a Escritura, é a contribuição do seu povo. Então, nós não precisamos fazer rifa, nós não precisamos fazer nenhuma atividade, se todos nós formos fiéis, devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas, de modo que nós tenhamos assim como sustentar os missionários do campo, nós tenhamos como pagar as contas que envolvem a realização do culto comunitário. Então nós vamos nesse momento cantar um cântico, enquanto nós trazemos voluntariamente aqui no altar, ou melhor, na parte frontal da igreja você encontra um gasofilácio. Você faz uso de envelopes verdes para dízimos, amarelos para oferta, e vem trazer como forma de demonstrar que você não está sendo constrangido, nem está sendo obrigado, mas está fazendo por amor e por entender que é assim que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Então vamos louvar a Deus com um cântico. Enquanto louvamos, os irmãos podem contribuir. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus vai estar vindo. Este dia Deus viu chorar no canto escondido. Você não consegue falar, eu sofro de um gemido. Mas o Deus que me criou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar e vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo
Nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos. Obrigado por essa manhã maravilhosa, pelos dízimos, ofertas que foram colocadas no gasofilácio. Que o Senhor nos ajude para que a gente possa manter, Pai, a alegria de te servir, cultuando. Tem muitos irmãos nessa manhã que não teve nem o que comer, os irmãos perseguidos, e hoje a gente, graças a Deus, temos o que comer, temos aqui o Senhor livre para cultuar, cantar, e muitos irmãos que querem fazer isso, está sendo oprimido pela opressão do diabo, mas nessa manhã a gente possa estar aqui agradecendo pela vida daquelas pessoas que não têm esse privilégio que a gente está tendo nessa manhã. Eu louvo e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, as irmãs podem sentar. Antes de nós nos dividirmos em salas aqui, eu queria dar aqui alguns avisos aos irmãos, para a gente poder, então, começar nossas lições, tá certo? Primeiramente, eu quero comunicar aos irmãos que esta é o último domingo pela manhã que nós vamos transmitir a Escola Bíblica Dominical online. Nós precisamos começar a incentivar os irmãos a virem para o templo. Tem muita gente que eu sei que há aqueles que fazem parte de grupo de risco e eles não têm vindo à escola dominical, aos cultos, mas é um grupo pequeno. Nós vamos disponibilizar os vídeos gravados somente do estudo. Posteriormente, a gente vai estar gravando, mas disponibilizando só a parte do estudo depois. Esse só está gravando. Hã? Esse só está gravando. Ele só está gravando, né? Então já começou hoje já. Eu tinha dito quarta-feira, mas estava na dúvida se o adolescente tinha transmitido ali. Então está só gravando. No final da escola bíblica, ele vai editar para deixar só o estudo para atender aqueles irmãos que não estão ainda vindo ao templo. Só que nós chegamos a um patamar, meus irmãos, que não dá para a gente alimentar a leniência por parte de boa parte dos irmãos que não estão vindo ao culto, à escola bíblica, porque não querem vir e acham confortável ficar em casa assistindo de suas residências. O culto não é isso. A gente tem que entender que live não é culto. O culto é o ajuntamento comum do povo de Deus, onde a gente se concentra para ouvir a Escritura e a gente oferece nosso canto, nosso louvor, a gente se concentra para isso. Então, em casa ninguém faz isso. Em casa você faz aquela pipoquinha, você senta, se o menino chora, você vai lá, levar ele para colocar no celular para dispersar a atenção dele, você poder ouvir alguma coisa. De repente você concorre com a mensagem do WhatsApp, com a postagem no Instagram, facilmente você muda o canal para visitar um outro que está passando, e essa não é a postura que vai alimentar saudavelmente a igreja. Praticamente todas as comunidades aqui de Esperança voltaram suas atividades. Algumas já voltaram até a oferecer o departamento infantil. Nós não começamos ainda, por entender que a gente deve ter um pouco mais de paciência. Nós temos salas pequenas, fechadas, com ar-condicionado. Então, você põe crianças ali, você está condicionando uma circunstância que favorece a contaminação. Mas a ideia é que, por enquanto, os pais venham com seus filhos e participem do culto aqui. Não é? A gente está oferecendo remotamente, por enquanto, a Escola Bíblica Dominical para as crianças. Então, hoje mesmo, nesse momento, está acontecendo aula pelo Google Meet, para atender as crianças, mas veja a reclamação que o departamento infantil fez essa semana, de que mesmo lá tem diminuído a frequência das crianças na participação das aulas. Então isso é muito prejudicial, isso é muito perigoso, isso faz muito mal à nossa vida cristã, porque veja só, durante esse período tem gente pedalando, tem gente jogando bola, tem gente caminhando. Quando termina aqui o culto, muitos dos irmãos, inclusive, vão à praça com seus filhos. Eu já vi alguns na praça com seus filhos. Então, por que não pode vir à igreja? Será que a igreja é o lugar mais contagioso que existe aqui na cidade? Quando você entra no templo, você tem álcool em gel disponível, tem água corrente para se lavar suas mãos. A gente oferecia um certo distanciamento social. Só as famílias podem ficar juntinhos, casais, irmãos, pais e filhos, porque, de todo modo, fazem parte do mesmo núcleo que está reunido em casa, né? Então, no demais, a ideia é de que nós nos esforcemos por estar aqui, por nos encontrarmos aqui. Tem sido muito difícil fazer isso, mas nós não vamos alimentar a leniência por parte
de outros irmãos. Então, de fato, chega o momento da gente dizer se a gente é ou não da comunidade, se a gente é ou não da igreja. Quem quiser ficar em casa assistindo, beleza, fique à vontade, mas nós vamos, a partir de então, levar a sério o ajuntamento da quarta-feira. A partir dessa próxima quarta-feira, nós não vamos mais transmitir online também, vamos colocar apenas o vídeo do estudo bíblico sobre o credo apostólico depois do culto. O pessoal tem que passar a vir para o templo, porque se vai para todo lugar, por que não pode vir à igreja? Então nós vamos fazer isso. Eu não vou fazer isso com o domingo à noite ainda, porque, querendo ou não, tem um grupo muito grande de pessoas, inclusive de fora de Esperança. Tem a irmã em Brasília que assiste, tem um irmão em São Paulo que assiste, tem outro no Sertão que me fala que está acompanhando, tem alguns de Campina Grande, e a gente vai tentar manter por enquanto, mas se nós percebermos que o ritmo está sendo o mesmo, nós vamos também cortar as transmissões, vamos gravar e disponibilizar depois só a mensagem, para que fique claro que você está escutando a mensagem lá, como quem quer aprender alguma coisa, mas você não está no culto. Essa falsa sensação de culto remoto não existe, não é saudável, provoca frieza espiritual, distanciamento da igreja, falta de pertencimento. Porque você escuta um sermão do pastor Weber como se estivesse ouvindo um sermão de um pastor de São Paulo, de Brasília, de qualquer outro lugar, salvaguardando o fato, é claro, de que eles pregam muito melhor que eu. Mas essa noção de pertencimento, de fazer parte, de conhecimento, não existe quando você está acompanhando remotamente. Então, nós vamos fazer isso a partir já dessa semana, e eu espero a compreensão dos irmãos nesse sentido, tá bom? Bom, nós vamos começar hoje a oferecer já a sala de integração. Como tem um espaço amplo aqui atrás, que é possível, então, já oferecer, nós temos um grupo de irmãos que vieram de outras igrejas ou que se converteram recentemente, que participaram de uma sala de integração remota, que foi ministrada pelo Google Meet. Nós encerramos essas lições na última terça-feira. Nós temos aproximadamente 12 pessoas que vão se batizar, uma parte delas, outras vão apenas se tornar membros da igreja local, que estiveram acompanhando pela internet do curso e vão fazer a avaliação terça-feira, para que no próximo domingo, isto é, de hoje a 8 dias, após o culto, nós vamos ter uma assembleia, inclusive, para receber esses irmãos como membros. Mas há um outro grupo que começou a integração e preferiu continuar pela manhã, porque não gosta daquele modelo virtual, da internet. Então, hoje pela manhã, o presbítero Renato já vai encaminhar esses irmãos que querem participar da integração presencial lá para trás e vai começar para uns e dar continuidade para outros as aulas da nossa sala, tá bom? Então, Renato, por favor, pode se encaminhar com os irmãos que estão na integração, os irmãos podem segui-lo para lá, tá bom? Para acompanhar com ele a aula. E nós aqui vamos fazer a nossa parte, nós vamos estudar por aqui nossa revista de escola dominical. Quem tem vindo frequentemente, nossa dinâmica no domingo pela manhã é a escola bíblica. Não é? Então, nós estamos estudando essa maravilhosa lição aqui, revista Cosmovisão Cristã. Nessa revista de Cosmovisão Cristã, nós estamos atualmente na lição de número 8, que fala sobre o perigo das ideologias. Ok? Nós estamos estudando qual a maneira de ver o mundo de um cristão. Pelo termo cosmovisão, nós já definimos aqui a maneira de ver o mundo, a visão de mundo. Ou seja, todos nós, mesmo que não usemos óculos, aqui, nós temos uma lente pela qual nós interpretamos o mundo. Não é? Então, porque eu sou um cristão, por exemplo, um cristão convicto, eu sou contra as injustiças sociais, porque nosso Senhor foi contra as injustiças sociais, porque a lei de Moisés era contra as injustiças sociais, porque os profetas denunciavam as injustiças sociais. Como cristão que eu sou contra a legalização do aborto, porque ele quebra o mandamento de Deus que diz: não matarás. Como cristão que eu sou, por exemplo, eu sou contra a preguiça, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que nós precisamos trabalhar e nós precisamos fazer de tal modo que, como fruto do suor do nosso rosto, nós tenhamos o pão de cada dia em nossa mesa.
Como cristão, por exemplo, eu sou contra a pornografia, porque a Bíblia Sagrada ordena que nós devemos ser santos. Ela condena toda forma de promiscuidade, toda forma de licenciosidade no que diz respeito ao sexo. Então, o que é que me faz pensar com essas e com muitas outras opiniões aqui que eu poderia expor hoje à noite? É a minha cosmovisão cristã. São as lentes interiores que eu tenho para filtrar aquilo que é de acordo com a minha fé daquilo que não é, daquilo que é contrário à minha fé. Entende? Para fazer afirmações que representam a minha visão de mundo como cristão ou a visão de mundo que a palavra de Deus ensina sobre a vida. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o perigo das ideologias, como que elas tentam nos assaltar, e nós vamos falar, então, um pouco hoje sobre questões políticas, inclusive. Não se preocupe que nós não vamos aqui nessa comunidade, hoje, nem nenhum outro dia, fazer alusão a nenhum grupo de esquerda ou de direita, a favor ou contrário a nenhuma personalidade política. Nós não vamos falar aqui a favor de Bolsonaro, nem a favor de Lula, nem a favor de Arnaldo, nem a favor de Nobinho. Nós não vamos falar a favor de nenhuma personalidade política que represente um projeto político de poder específico de direita ou de esquerda. Não, nós não vamos falar isso aqui. Evidentemente, nós temos algumas concepções cristãs, e eu creio que vocês também têm, e nós vamos procurar mostrar, meus irmãos, como que quaisquer que sejam as ideologias podem nos assaltar, de alguma forma, fazendo-nos comprometer a nossa visão de mundo cristão. É isso que a gente quer fazer aqui hoje. Então, em outras palavras, como foi posto aqui, no objetivo dessa lição aqui, quando nós terminarmos essa lição, nós queremos que você compreenda o que é uma ideologia. Nós queremos que você compreenda como que a difusão de uma ideologia pode representar, de alguma forma, um fenômeno religioso idólatra. Porque muitas vezes a ideologia ela é apresentada como uma religião mesmo, ainda que não tenha uma afirmação religiosa, mesmo que seja ateia muitas vezes, ela de alguma forma está vestida de uma roupagem parecido com um fenômeno religioso. E, portanto, ao final dessa lição aqui, nós queremos que você consiga refletir sobre a maneira adequada que um cristão deve ter para se posicionar frente a dilemas políticos, a dilemas sociais que surgem ao longo de nossa vida. Okay? É isso que a gente quer, então. Que você ganhe senso crítico para, como cristão. É claro que seria muita ingenuidade da minha parte esperar que ao final desta aula tudo isso acontecesse. Mas eu posso lhe dizer que essa é a intenção de nossa aula. É permitir que você, como cristão, ganhe de alguma forma algum tipo de capacidade de se posicionar frente aos dilemas políticos e sociais que a vida, então, nos oferece. Nós vamos, então, nesse momento, pedir a ajuda do Senhor para que possamos falar disso aqui com clareza, lendo a Bíblia, tentando explicar algumas questões que a Escritura nos ordena com relação a essas nuances. Senhor, é sempre muito difícil falar, Senhor, da Tua palavra associada a questões culturais, sobretudo quando elas dizem respeito à política, muitas vezes. E nós te pedimos que nos dê clareza, nos dê força, para falarmos, ó Pai, do perigo que as ideologias podem representar quando assumimos elas como um projeto pessoal que concorre com a nossa fé. Ajuda-nos para termos equilíbrio. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 18. João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18. Os irmãos se sintam à vontade para participar quando quiserem.
João 18, verso 33. Nós vamos estender a leitura até o verso 37. Pode ficar sentado, como você está, sem nenhum problema. Leiamos então o diálogo de Jesus com Pilatos por ocasião do interrogatório que foi feito ao Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. Vamos ler juntos, irmãos? O que é que ele diz aí? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. É para isso que nasci, é para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Bom, esse texto aqui revela com muita clareza como que nunca foi um projeto pessoal do Senhor Jesus produzir um reino centrado nesta dimensão secular deste mundo terreno. Jesus deixou muito claro aqui, aliás, ele mesmo teve oportunidade de criar, digamos assim, um partido com os judeus. E quando eu me refiro partido, não é partido institucional, político, mas tomar partido revolucionário com os judeus quando eles estavam, na época, subjugados ao Império Romano. O Império Romano dominava todo mundo no primeiro século da era cristã. E você deve lembrar que, em algum momento, uma parte de judeus queria tornar Jesus rei. Queria que Jesus assumisse o reinado de Israel para, então, livrá-los do jugo que César, que o imperador romano, trazia para os judeus. Eles cobravam altos impostos aos judeus. Eles exploravam os judeus abundantemente, embora lhes concedessem, de certa forma, a liberdade de exercerem o seu culto. Os romanos tinham muita ressalva contra os judeus, porque os judeus não aceitavam o culto ao imperador, por exemplo. Os judeus cultuavam somente a Javé, somente ao Senhor. E, de modo que, por essa razão, os romanos tinham um pé atrás com os judeus, porque era um povo difícil de submeter, davam as oportunidades para eles vivenciarem a experiência litúrgica do culto deles no templo, mas cobravam altíssimos impostos aos judeus. E os judeus viviam chateados, irritados com isso, porque para eles era uma humilhação. Eles eram um povo da aliança de Deus, e Deus havia feito promessas incríveis para esse povo, de que esse povo seria de alguma forma o centro do culto a Deus, e todas as nações iriam para Jerusalém para cultuar, como dizia, por exemplo, Zacarias, o profeta. E ao mesmo tempo, estavam eles agora sujeitos ao jugo de um imperador ímpio, de uma nação gentia que adorava a ídolos. Eles viviam revoltados com essa situação. E alguns deles, entre os judeus na época, tinham vários partidos, né? Tinha o partido dos fariseus, dos saduceus, eram seitas religiosas dentro do judaísmo, mas tinha também os herodianos, que eram revolucionários, que de alguma forma estavam associados a Herodes, e tinham grupos mesmo revolucionários que queriam lutar à força da espada contra o Império Romano. E eles viam em Jesus, então, uma oportunidade de fazer isso, porque Jesus arrebanhava multidões. Mas Jesus nunca aceitou isso. Embora, pelo fato de Jesus arrebanhar pessoas, curar enfermos, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus e ser conhecido como Messias, o sinédrio judeu entregou ele ao Império Romano, e você sabe o que aconteceu com Jesus. O fato é que aqui
Pilatos chega para Jesus indagando se ele era rei. Pilatos tem uma preocupação política, porque Pilatos representa o Estado, o Império Romano. Então Pilatos pensa, és tu alguém que pretendes concorrer com o Império Romano? Queres tu fazer de Israel uma nação para rebelar-se contra os romanos? Essa é a pergunta de Pilatos. E qual é a resposta de Jesus? O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Muito bem, meus irmãos. Por que nós começamos com esse texto aqui? Porque, vez ou outra, na história da humanidade, a igreja, ela namora com a política, a ponto de misturar a igreja e política. Eu vou lhes contar apenas um exemplo, ou melhor, eu vou contar 2 exemplos para a gente não pensar na atualidade apenas, certo? Por exemplo, quando a gente olha para o ano 323 depois de Cristo, houve um imperador romano chamado Constantino. Quem já ouviu falar aqui de Constantino? Levante a mão, por favor. Pronto. Constantino era um pagão, como todos os outros imperadores romanos. Entretanto, ele teve um sonho, numa noite, que ele via o estandarte dos soldados romanos, aquela bandeira que ficava então nos espectros de guerra dos soldados, com o sinal da cruz. E ele ouviu uma voz que dizia, por este sinal vencerás. No dia seguinte ele ia para uma batalha. E ele resolveu então fazer um voto consigo. Ele colocaria no estandarte de cada soldado romano o sinal da cruz. E se ele vencesse aquela batalha, ele se tornaria cristão. Só que até então o cristianismo era perseguido pelo Império Romano. Agora um imperador romano e vai para a batalha, vence a batalha e volta se declarando cristão. E ele então, como cristão, encerra com a perseguição aos cristãos. Quando ele morre, surge um novo imperador. Esse novo imperador proclamou o Império Romano um império cristão. Entende? Então, a partir de então, o Império Romano se declara como sendo um império cristão. É a partir daí que se mistura interesses políticos com o interesse da igreja. Qual é o interesse da igreja? Levar o evangelho a todo o mundo. Qual é o interesse da igreja? Levar pecadores a se arrependerem, a se submeterem à fé em Jesus Cristo. O interesse político é diferente. O interesse político, muitas vezes, está atrelado a projetos pessoais ou institucionais de poder, que muitas vezes não pensam no todo, ainda que usem discurso relacionado ao todo. Isso trouxe terríveis prejuízos para a fé cristã. Dentre eles, a própria corrupção dentro do ambiente da igreja. Pastores, por que não dizer padres, que com o tempo se corrompem, vendendo-se politicamente a interesses com reis, com duques, com a própria política da igreja. A igreja começa a conquistar novos povos e a adequar sua teologia, sua doutrina àqueles povos e àquelas culturas. Daí você começa a entender como é que chegam então, por exemplo, como é que se chega dentro da igreja, incenso, vela, como é que surge uma figura feminina que se destaca dentro da teologia cristã, a ponto de ser invocada como sendo mãe de Deus, por exemplo, mesmo se utilizando de uma roupagem cristã. Tudo isso aconteceu como um processo de modificação da igreja para se adaptar, ao mesmo tempo, a essa mistura de projeto político e projeto religioso. Entende? Bom, nós passamos um pouco à frente, chegamos durante a Reforma Protestante. Em algum tempo nós vamos ver o mesmo fenômeno acontecendo dentro das chamadas igrejas reformadas, quando a igreja está associada a um projeto político de poder. Mas se nós evoluirmos bem mais e formos pensar um pouco mais próximos de nós aqui, eu queria lembrá-los o ano de 2000. Não lembro se 2000 ou se 2002. 2002. Quando nós tivemos aqui a primeira eleição presidenciável no Brasil, que tinha um candidato evangélico. Quem lembra aqui da figura de Antony Garotinho? Levante a mão, por favor, aqui. Escreveu um livro na época de sua conversão, Virou o Carro, Virou a Minha Vida, em que ele dava seu testemunho
de conversão a partir de uma experiência de um acidente que sofrera no Rio de Janeiro. Antônio Garotinho foi o primeiro presidenciável evangélico dessa nação. O slogan de campanha de Antônio Garotinho estava associado à frase: o Brasil é do Senhor Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu lembro que na época eu estava no seminário, eu fiquei 4 anos no internato do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, em João Pessoa, e naquela época eu lembro a euforia que circulava entre nós evangélicos, na perspectiva de que logo, logo, nós teríamos um presidente evangélico. E as leis do Brasil iam melhorar, e a igreja teria um domínio maior e mais abrangente no Brasil, porque nossas convicções cristãs seriam, então, de alguma forma, consideradas em todo projeto de lei e por aí vai. E Antônio Garotinho não ganhou, meus irmãos. Levou boa parte da massa dos votos evangélicos, mas não ganhou. Entretanto, anos depois, nós vimos escancarado nos jornais do Brasil as notícias relacionadas aos seus casos de corrupção dele e de sua esposa enquanto governador do Rio de Janeiro, um estado tão importante do Brasil. E a gente, de alguma forma, ficou meio que com vergonha disso, por ver a igreja estar, de alguma forma, envergonhada por haver confiado num projeto humano que se mostrou falível. Entende? A igreja sempre fica tentada a namorar com ideologias e projetos políticos de poder. Eu vou dar um outro exemplo, talvez menos recorrente entre nós evangélicos aqui de Esperança, mas muito presente em outros segmentos, sobretudo no âmbito, inclusive, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não distante do âmbito evangélico de alguma forma, viu? A chamada teologia da libertação. A teologia da libertação, representada no Brasil aqui entre os católicos pela figura do teólogo, um frei chamado Leonard Boff, é uma teologia que tenta ler a Bíblia com as lentes de uma ideologia marxista. E, nesse sentido, ela procura ver na disputa das classes que existem no mundo, procura ver essa disputa, ler a Bíblia com base nesse conflito que existe entre a classe proletária, né, o povo, e a burguesia dominante, e propõe, então, a revolução como sendo a solução para resolver esse conflito em que a classe proletariada, em que o povo toma o poder para haver uma melhor distribuição de renda. Essa ideologia, ela tenta olhar para a Bíblia e fazer leituras da Bíblia que adaptam ela a esse projeto ideológico. Então, é com essas lentes que você vai para a passagem lá de Êxodo e vê que Deus liberta um povo que está no cativeiro, escravo, sob o domínio do jugo de Faraó, e Deus levanta um líder que vai lá libertar aquele povo. Com base nisso, e é claro, eu estou sendo simplista aqui na minha leitura, se propõe então que a igreja deva se engajar politicamente para poder suprir a carência dos pobres e oferecer libertação a eles. E isso é apresentado em termos de um projeto político de poder em que a igreja esteja engajada. Na década de 70, por exemplo, houve um pastor protestante presbiteriano chamado Rubem Alves, que foi quem trouxe o movimento da teologia da libertação, de alguma forma, para os ambientes protestantes e evangélicos. Rubem Alves depois acabou deixando a igreja, durante o tempo da ditadura militar, largou a igreja presbiteriana e se dedicou ao ensino nas universidades, mas ele foi quem melhor representou a teologia da libertação no ambiente evangélico. O que é que tem em comum entre essa experiência, ora de direita, ora de esquerda? O que é que tem em comum nisso? É que a igreja sempre fica tentada a namorar com um desses projetos ideológicos.
Então, nós vivemos um momento no Brasil, irmãos, muito difícil. Quem de vocês nunca encerrou, por exemplo, uma discussão, melhor, encerrou um almoço de domingo no meio de uma discussão política acerca de Bolsonaro ou Lula, por exemplo? Quem de vocês, por exemplo, não já perceberam dentro do ambiente da igreja um grupo fortemente militante, adepto da perspectiva de Bolsonaro, um outro grupo fortemente militante, adepto de Lula, ou mesmo adepto de Ciro Gomes, ou qualquer um dos candidatos que representem a dita esquerda? Houve um tempo, por exemplo, eu lembro que eu faço parte de grupos de pastores da minha denominação, em que os pastores estavam mandando pedido de filiação para que os pastores e os membros da igreja se filiassem ao partido político criado por Bolsonaro, por exemplo. Quantas nossas reuniões, muitas vezes, não se encerram com alguém chamando o outro de fascista ou de reacionário? O que acontece nessa situação, meus irmãos, em que a gente se acusa de comunista, de fascista, nazista, é que muitas vezes a gente está sem perceber, permitindo que nossa visão de mundo seja direcionada pelas lentes de uma ideologia. Qual o problema disso? É que muitas vezes a gente vê de maneira míope o nosso oponente, a pessoa que pensa diferente da gente. É isso que a ideologia faz. A ideologia, ela rouba o coração das pessoas para, em seguida, guiar os passos dela. Nós vamos ver hoje, de manhã aqui, quais são os perigos que as ideologias representam para nós aqui. Primeiramente, vamos entender o que é uma ideologia. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, na página 46. Vamos conceituar o que é uma ideologia, certo? A ideologia vem de ideia. Então, ideologia é, de alguma forma, um sistema fechado de ideias que se coloca diante de nós como sendo um modelo através do qual toda a vida humana em sociedade deve ser interpretada ou até mesmo deve ser reestruturada. E qual o problema disso? É que essas ideologias, muitas vezes, elas desconsideram a complexidade que é a vida e que é o ser humano. Qual é o problema disso? É que as chamadas ideologias, às vezes, meus irmãos, ganham mesmo uma atmosfera religiosa, porque elas querem seguidores que consideram aquela ideologia praticamente como o único meio de salvação para a sociedade. É agora ou nunca. Nós precisamos desse candidato, dessa pessoa específica, senão a sociedade vai ser completamente destruída. O problema, como diria David Koizes, no seu livro publicado pela editora Vida Nova, Visões e Ilusões Políticas, o problema, meus irmãos, é que toda ideologia, qualquer que seja, de direita ou de esquerda, ela acaba tendo elementos totalitários. Elas leem a realidade por meio de uma só ideia central e negam qualquer outro conhecimento genuíno, certo? Então vamos pensar, em segundo lugar, na ideologia como sendo um fenômeno religioso, certo? O que é que nós admitimos acerca do ser humano? O ser humano foi criado à imagem de Deus, certo? E como ele foi criado à imagem de Deus, ele tem o seu coração vago e inquieto até que ele encontre repouso em Deus. Santo Agostinho dizia isso, né? Tu nos fizestes para ti, e enquanto nós não encontramos a ti, nós estamos
inquietos nesse mundo. Nosso coração anda inquieto, anda sem repouso nesse mundo. Então, o problema é que essa vacância no coração faz com que nós sejamos facilmente conquistados, meus irmãos, pelas respostas que as ideologias podem, então, nos oferecer ao dilema da vida humana aqui. E aí, o problema é que essas ideologias, muitas vezes, elas propõem salvar a sociedade, e nesse afã de salvar a humanidade do mal que ela identifica, alguns líderes de movimentos políticos de direita ou de esquerda falam em termos de um discurso que se assemelha muito a um discurso religioso. Há uma espécie de messianismo político, há uma espécie de aura de sacralidade, os livros, às vezes, que eles fazem menção, são quase como a Bíblia, muitas vezes. Querem converter as pessoas. A ideia é tirar alguém de lá para cá, ou tirar alguém de lá para cá, e quem não está aqui é meu inimigo. É por essa razão que você tem gente na sua família que não fala com um outro membro da família, porque o outro é de um outro grupo político diferente. Então, vamos pensar aqui, meus irmãos, que há erros e acertos das ideologias, quaisquer que sejam as concepções ideológicas que você tem, de maneira mais ampla. Elas sempre percebem um desequilíbrio grave que existe no mundo. Porque nós vivemos num mundo de desequilíbrio muito grave. Por exemplo, vamos pensar num exemplo de um terrível, eu vou pensar num apenas, mas tem vários. Um exemplo de desequilíbrio que a nossa sociedade vive e que ficou claramente exposto nesse período de pandemia. A questão das desigualdades sociais. Olha, se teve uma coisa que a pandemia serviu, se teve uma coisa para a qual a pandemia serviu, foi para mostrar as terríveis desigualdades sociais que vive o nosso mundo. Vou dar um exemplo para você, bem prático. Minhas filhas estudam aqui na cidade numa escola particular. Eu não tenho dinheiro sobrando, não sou rico, mas eu procuro me esforçar para pagar uma mensalidade para elas estudarem nessa escola aqui na cidade. Todos os dias da pandemia, minhas filhas tiveram aula de 1h30, 1h25, para ser mais preciso, até 5 horas da tarde. A escola teve que se adaptar, teve de fazer algumas mudanças. Eu tenho um computador fixo em casa, fica com uma delas. A outra tem um celular e um notebookzinho pequenininho, fica com ela. E a pequenininha fica, ora no computador da minha esposa, ora no meu ou no celular, e as três conseguem ter aula lá tranquilamente. A pergunta que eu faço é, eu tenho uma secretária que trabalha na minha casa, lá que ajuda, na nossa residência. Ela tem uma filha, ou melhor, tem 3 filhos. Nós pagamos a ela o valor que o Estado recomenda para ser pago. Ela recebe uma renda de acordo com o parâmetro de salário mínimo do país aqui. Eu dou todos os direitos, o direitinho que ela deve receber. Ela tem 13º, tem férias, tem tudo. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que é que os filhos dela não estão tendo aula de 1 até as 5? Hein? Por quê? Por que a escola pública de Esperança, e não é só Esperança não, de Remejo, de Campina Grande, de todos os municípios aqui do estado da Paraíba, não consegue oferecer aula para as crianças remotamente? Sabe qual é a resposta, irmãos? Nem todas têm internet em casa. Nem todas têm computador em casa. Nem todas têm um aparelho celular em casa para acompanhar. Nem todas têm condição
vive num espaço, como eu tenho lá, minha casa não é grande, mas tem 3 quartos. Então, quando se colocar uma na sala, outra no quarto, outra no outro quarto, elas assistem aula. Mas tem gente aqui que mora numa casa que só tem um único cômodo. E aquela família tem 4 crianças. E a internet dela não foi paga porque ela não teve dinheiro. E as crianças não têm equipamento. Aí por isso que o município oferece para os pais irem lá na escola, pegar as atividades, levar para casa e o pai aplicar para os filhos, no máximo tendo uma mensagenzinha de WhatsApp muitas vezes. Que o professor dá um videozinho de 5, 10 minutos explicando como fazer a tarefa. O que é que isso revela? Desigualdade social. Entende? E qualquer que seja a visão política que você tenha de mundo, você há de convir comigo que qualquer ideologia vai pegar esse desequilíbrio e vai, de alguma forma, propor salvar esse desequilíbrio. Só que as ideologias não percebem uma coisa, que nós cristãos conhecemos. Que esse desequilíbrio, esse e muitos outros, a gente está falando de desigualdade social aqui, mas nós poderíamos falar de muitas outras formas de opressão, de diferenças que existem no mundo. Essas ideologias não percebem que o problema dessa desigualdade, por exemplo, é o pecado. A causa da desigualdade é o pecado. Nós vivemos num mundo desigual porque o homem caiu em pecado. A criação caiu em pecado e ela deve ser restaurada pela redenção que há em Cristo. E a solução, é claro que nós, como cristãos, devemos lutar para mitigar essas diferenças, não tenha dúvida disso. Mas, de todo modo, nossa convicção cristã é de que esse problema só será plenamente resolvido quando Cristo voltar. Até lá, nós como cristãos e a igreja tem que lutar para diminuir essas injustiças. Mas a igreja tem convicção plena que isso só vai ser plenamente acertado quando Cristo voltar. As ideologias erram quando elas propõem soluções humanas, para o aqui, para o agora, e propõem que vão resolver isso sozinhos. Mas elas acertam, de certa forma, quando elas percebem que nós temos uma responsabilidade social, que, portanto, o Estado tem que combater o mal do mundo, tem que criar leis justas, mas elas erram, ao mesmo tempo, quando agem como se fosse possível estabelecer por vias políticas o problema para a natureza humana. Assim, a gente tem aquela ideia, né? Educação é muito importante. Eu sou professor, eu entendo a importância e o papel que a educação tem, inclusive como instrumento da graça comum de Deus, para trazer um certo equilíbrio para essas desigualdades, para, de alguma forma, melhorar as relações humanas no mundo, mas nós estamos convictos de que a educação não cura o problema do homem, que é o pecado. Se fosse assim, meus irmãos, não havia roubo em países de primeiro mundo. Se fosse assim, não haveria egoísmo na Suíça, que é um país de primeiro mundo. Então, o problema é que esses desequilíbrios vão fazer com que sempre surjam figuras messiânicas para resolver. Quando eu digo messiânica, é a ideia de Messias. Né? Messias, do ponto de vista bíblico. Jesus é o Messias, né? O nosso Salvador. Mas sabe, convive comigo que sempre surge, por exemplo, um Luiz Inácio Lula da Silva, ou mesmo um Jair Messias, até o nome Messias, né? Bolsonaro, como se dizendo assim, nós vamos resolver o problema. E qual o problema disso? É que, lamentavelmente, erra-se ao considerar a criação à parte do seu Criador, colocando algumas esferas
no altar da adoração, roubando corações para o que a gente chama aqui de idolatria política, idolatria social, idolatria filosófica. Então, vamos fazer um resumo aqui. Nosso tempo é muito resumido. Vamos fazer um resumo aqui das principais ideologias que existem, certo? Explicar para os irmãos as principais ideologias que existem, porque a gente tende a pensar assim, não, esquerda, direita. Mas entre a esquerda e a direita vai ter, às vezes, meios termos, né? Vamos explicar cada uma para os irmãos aqui. Eu vou ser bem rápido aqui, porque eu sei que isso, eu não sei se digo infelizmente, mas boa parte dos irmãos não estão nem aí para isso, embora sejam diretamente afetados por isso, certo? Mas eu vou mencionar rapidinho para a gente ir para o aspecto bíblico da coisa, a gente perceber algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina acerca disso. Então, primeiramente, vamos fazer uma diferença aqui entre direita e esquerda. Vamos mostrar um quadro mal feito das ideologias nessa perspectiva de direita e de esquerda. Vamos entender como é que surgiu o uso desses termos direita e esquerda. Durante a Revolução Francesa, no século XVIII, na França, havia basicamente dois grupos que, conquanto tivessem pensamentos aproximados em alguns aspectos, tinham diferenças do ponto de vista da ação. Uns eram mais violentos, os outros eram mais recatados, mas também pensavam muito semelhantes do que diz respeito à luta pela derrocada de um projeto de poder monarquista. Então, o que acontecia? Você tinha, no lado direito, você tinha os monarquistas tradicionais, e no lado esquerdo você tinha os republicanos, que se sentavam, e eles eram mais revolucionários, né? Eles eram mais ousados, queriam quebrar a praça, quebrar patrimônio, para provocar uma rebelião realmente lá. Então, é nesse sentido que esses conceitos de direita e de esquerda se afirmaram. Quando a gente estuda um pouco mais, a gente percebe que esses conceitos são insuficientes para determinar o pensamento de um indivíduo. A gente sempre quer rotular alguém de uma forma, e os crentes, nós muitas vezes queremos assumir uma dessas posições, mas nós precisamos perceber que não existe uma forma de você rotular uma pessoa a partir de um critério universal e único. Porque a gente acaba fazendo um quadro meio que mal feito dessas ideologias. E muitos de nós, às vezes, como aquele cara que chega na universidade, é muito comum, na universidade, no mínimo, chega lá, e como a maior parte é marxista, de esquerda, né? Aí o cara diz assim, eu sou marxista, ele nunca leu uma obra de Karl Marx, mas já virou marxista. Então a gente tem aquela tendência precipitada de assumir uma posição política com base na rotulação, sem o devido entendimento de tudo que está envolvido nesses rótulos. Vamos mostrar, então, as principais visões político-ideológicas. Em primeiro lugar, existe uma visão que é chamada liberalismo. Na visão liberalista, cada pessoa, chamada liberal, né, ou mesmo neoliberal, como você queira, cada pessoa é proprietária e dono de si mesmo, e, portanto, tem que ser livre para governar a si mesmo. Então, o indivíduo é livre para governar a si mesmo e, portanto, desde que sua decisão não infrinja o direito do outro, o Estado não deve se intrometer nas questões pessoais. Então, quando você pensa, por exemplo, na iniciativa do livre mercado, por exemplo, uma pessoa liberal ou neoliberal, pense que o Estado não deveria se intrometer em questões do comércio, permitindo a livre concorrência. Pouco importa se a pessoa está vendendo um produto caro, muitas vezes, explorando o poder de compra da população. O Estado não tem que se meter nisso. Essa é a perspectiva, então, liberal. O liberalismo tem dificuldade de impor limites ao próprio homem. E essa é a falha dele. É não perceber que o homem deixado, entregue a si mesmo, ele pode, em nome do seu egoísmo,
explorar o outro sem nenhum receio. Ele esquece de alguma forma, ou não enfatiza o fato, não percebe o fato, se percebe, não enfatiza o fato, de que a gente vive em comunidade, e se a gente vive em comunidade é preciso um certo freio. Você veja, uma visão que estabelece a liberdade do homem, mas que falha por não estabelecer limites a esse homem. Uma outra perspectiva, colocada aqui na revista, na página 47, é o conservadorismo. Talvez boa parte de nós que estamos aqui, nós somos cristãos protestantes, e há valores que a gente quer conservar. Certo? Então, nós talvez até admitamos um certo vínculo com essa visão ideológica aqui. Ela tem muito adeptos entre cristãos, né? Porque ela parece, de fato, fazer eco à doutrina do pecado original, os seus efeitos no homem. Então, ela vê com certa desconfiança que o homem tenha poder para fazer mudanças benéficas. O homem pode acabar com instituições tradicionais. Então, conservadores, eles pensam que o casamento entre homem e mulher deve ser preservado, eles são contra o aborto, eles são contra a legalização das drogas, por exemplo. É verdade. E eu penso que nós somos cristãos protestantes, nós admitimos todos esses valores sem nenhum receio. Nós reconhecemos a imperfeição dos esforços do homem de trazer mudanças sem que destrua instituições que são caras, né? Tradições que são aprovadas, inclusive, ao longo do tempo, e não só ao longo do tempo, aprovadas também por Deus, pela palavra de Deus. Agora, qual é o problema, meus irmãos, dessa perspectiva conservadora, muitas vezes? É que há outras coisas para as quais, com todos esses valores que eu estabeleci aqui, todos nós concordamos, sem nenhum problema. Mas há outras questões que, muitas vezes, a perspectiva conservadora ela pode, levada ao extremo, querer conservar comportamentos econômicos e políticos que favorecem injustiças sociais. E o que é que eu estou querendo lhes mostrar com isso? Se nós fôssemos sempre conservadores para tudo, não haveria reforma protestante. Porque veja comigo que a reforma protestante trouxe uma mudança absoluta que desafiou o espírito conservador da Igreja Católica. Entende? Então, por essa razão, de alguma forma, a gente precisa admitir que, ainda que nós lutemos para preservar valores, nós, como igreja aqui, lutamos para valorizar e legitimar o casamento entre homem e mulher, a manutenção do casamento, o esforço do casal para ser fiel, o marido à mulher, a mulher ao marido, para educar seus filhos centrados nos valores cristãos. Nós vamos lutar para conservar isso com toda a força. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que a graça comum de Deus, de alguma forma, pode fazer com que, de alguma forma, o homem consiga provocar mudanças políticas, sociais, artísticas, filosóficas, educacionais, que, de alguma forma, vão melhorar a vida humana no mundo e vão servir para a glória de Deus, de algum modo também. Então, não dá para querer conservar tudo. Nós vamos lutar para conservar os valores que nós cremos como cristãos. Mas há relações de poder econômico que não dá para conservar, porque produz injustiça social, produz opressão, produz domínio do rico sobre o pobre. Uma terceira ideologia, a ideologia nacionalista, ou nacionalismo, como queiram, é uma visão que pode ser descrita como sendo aquela que considera como superior o ideal da organização do nosso país, do meu povo, da minha nação. É um pouquinho diferente do patriotismo, que é aquela perspectiva que valoriza os símbolos da pátria, mas se aproxima um pouco dela porque o nacionalismo exige uma lealdade suprema e restrita à nação, a ponto de que, se for preciso, a gente fecha completamente as portas para receber
estrangeiros. Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. O que está acontecendo com a Europa atualmente? Os imigrantes estrangeiros que vêm de país... Oi, Aldolécio. No mar. Gente a caminho da França, a caminho da Alemanha, morreu no mar, porque as portas desses países estiveram fechadas para receber imigrantes estrangeiros. Porque eles representam um risco para a nossa nação, para a nossa cultura. Você há de convir comigo que, lamentavelmente, isso traz problemas também. Né? Você veja que a França, em poucas décadas, se tornará o maior país europeu muçulmano. Né? Porque, de fato, os muçulmanos invadiram a Europa, invadiram a França, de certa forma. E, em nome do nacionalismo, a gente pode querer fechar as portas e ver gente morrer porque a gente não quis acolher. Vamos pensar aqui no Brasil, para não ficar tão longe, né? Levantar muros, né? Você vê, é o que Trump, por exemplo, propõe fazer, ali fechando a fronteira completa do México e dos Estados Unidos. Fechar muros para não receber ninguém de fora. Porque a nossa nação é mais importante do que as outras. Do que as pessoas que estão vindo para cá tentando recomeçar suas vidas. Vamos lembrar aqui no Brasil, o que aconteceu na fronteira ali da Roraima com a Venezuela. Quem nunca encontrou um venezuelano aqui? Quem já encontrou um venezuelano aqui em Campina Grande pedindo esmola? Por favor, levante a mão. Já viu aquelas senhoras falando castelhano ou espanhol e pedindo esmola, vendendo um doce para sobreviver. Eu sou venezuelana. E quando eles começaram a entrar na fronteira de Roraima, muitos brasileiros começaram a querer fechar as portas, porque, é claro, eles vinham. É claro que a gente não deve abrir as portas de todo jeito, né? Tem que haver um protocolo, inclusive, de segurança para eles e para nós também. Há doenças que existem no Brasil que não existem lá. Há doenças na Venezuela que existem lá, que o povo está vacinado lá, mas que aqui nós não estamos. Então, nesse processo, tem que fazer alguma coisa para recebê-los, de alguma forma. Mas há cristãos, inclusive evangélicos, querendo fechar completamente as portas para não receber o estrangeiro. E a gente esquece que na lei de Deus, claramente, lá em Deuteronômio, capítulo de número 10, capítulo número 15, claramente Deus dizia que Israel não poderia fechar as portas para o estrangeiro. Israel deveria lembrar que foi estrangeiro na terra do Egito. Então, nesse sentido, meus irmãos, a gente pode cair no extremo de querer achar que a gente foi o que Hitler fez, né? Veja o perigo da ideologia. Hitler assassinou mais de 6 milhões de judeus, de deficientes, negros, homossexuais, para purificar a raça ariana, uma raça pura. Então, o nacionalismo faz a gente esquecer que Deus comprou homens de quê? Todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. Entende? Vamos ler uma passagem para você ver isso. Abra comigo, por favor, sua Bíblia em Deuteronômio. Capítulo de número 10. Capítulo 15, desculpa, irmãos.
Vamos ler aqui alguns versículos dessa passagem. Veja comigo, por favor, capítulo 15, o verso número 4. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuires. Israel tinha que, inclusive no ano da remissão, perdoar a dívida aos que deviam alguma coisa ao judeu, para que não houvesse pobre no meio da nação. Olha o versículo de número 7 aqui em diante. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta quando baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e ele clame contra o Senhor, e haja em ti pecado. Então, no ano da remissão, o judeu não podia fingir que não tinha, para não dar ao que precisava, ao pobre, ao necessitado. Deixa-me ver um outro texto, capítulo de número 5, de Deuteronômio, por favor. Capítulo 5. Olha o que diz aqui. Capítulo 5, verso 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, veja que o dia de descanso, até o estrangeiro, o escravo, o trabalhador, tinha de ter também. Não, o judeu não podia fazer como fazem alguns adventistas do 7º dia, né? O adventista do 7º dia, muitos deles, na prática, não trabalha no sábado, mas põe a pessoa para trabalhar no sábado. Entende? Ele não podia fazer isso. Por que não podia fazer isso? Porque o dia de descanso era para todas as pessoas, inclusive para o estrangeiro. Israel tinha que lembrar que ela foi estrangeira e foi escravo na terra do Egito. Então, se a gente levar às últimas consequências do nacionalismo, ele tem valores importantes. O que a gente tem que pensar? É que a gente tem que ter cuidado na medida que esses estrangeiros, imigrantes, vêm, refugiados de guerra, muitas vezes, da Síria, vêm para o Brasil, nós precisamos ter cuidado para preservar nossa cultura, nossa fé cristã, mas nós podemos fazer alguma coisa para acolher eles. Irmãos, tem igrejas cristãs em São Paulo, por exemplo, que fazem trabalho belíssimos com refugiados sírios. Tem comunidades cristãs lá em Roraima que fazem trabalhos belíssimos com imigrantes venezuelanos, evangelizando eles, acolhendo eles, dando-lhes oportunidades, não só porque o risco que a gente pode ter é de querer dar o peixe sem ensinar a pescar, que é o que o assistencialismo faz muitas vezes. Você dá a comida, mas não ensina a pessoa a trabalhar, a ter uma profissão, para ela poder do suor do seu rosto ter o que comer, o que comprar. Um outro ismo, uma outra ideologia muito
perigosa também, quando levada às últimas consequências, é o socialismo. Em que sentido? Quando levado às últimas consequências, ele acaba propondo também uma visão utópica. Bom, o socialismo surgiu com a legítima preocupação com a pobreza, né? Com a má distribuição de renda entre as classes, a desigualdade social. E aí, qual é a proposta? A proposta é um modelo econômico em que o Estado controla os bens de consumo, os bens da iniciativa privada, para distribuir a renda igualitariamente entre os membros da sociedade. Assim, originalmente, a ideia do socialismo seria uma etapa, então, necessária para se chegar, então, ao destino final, é uma visão um tanto quanto utópica, de comunismo, em que não haveria mais nenhuma distinção, nenhuma diferença entre as classes simples, porque elas não existiriam mais. Seriam todos teriam, então, os mesmos privilégios, teriam todos os bens de consumo, não há mais iniciativa privada, não há mais assim, bens de consumo, o Estado tem que deter tudo e distribuir igualitariamente. O problema é que, na prática, nenhum Estado conseguiu efetivamente vivenciar essa experiência. Na teoria parece muito bonito, mas na prática nós não temos nenhuma experiência plenamente eficaz em que não houve uma classe privilegiada. Em nome disso, abole-se a ideia da propriedade privada, né? Os homens passam a viver, então, numa comunidade em que tudo pertence a todos e que nenhuma diferença há mais entre as pessoas. Às vezes isso parece um pouco com a experiência cristã de Atos dos Apóstolos, mas lá era uma iniciativa produto da conversão das pessoas. Convertidos, os cristãos, com a visão de que Cristo voltaria, repartiam o que tinham entre si. E, de fato, não faltava nada entre os cristãos. Isso era produto do altruísmo, da conversão dos cristãos. E, de fato, cristãos devem levar isso à consequência. Nenhum cristão deve ficar feliz por ver a injustiça social que assola o nosso mundo, irmãos. Nenhum cristão deve ficar feliz com isso. Saber que, ao passo que todo dia eu tenho, por exemplo, água para beber na minha torneira, para o meu consumo, tem gente que muitas vezes passa com a carrocinha buscando água em lugares mesmo que insalubres. Nenhum cristão deveria ficar feliz ou satisfeito com isso. Então, a gente vê no Novo Testamento a orientação clara de que os cristãos deveriam cuidar uns dos outros. Paulo faz uma campanha em Romanos, capítulo 15, em 1 Coríntios 16, em favor dos cristãos pobres da Judéia diante de uma grande fome que veio ao mundo. Então, nós deveríamos lutar para que, de alguma forma, houvesse uma melhor distribuição de renda no mundo. Mas é utópica a visão de que, pelo um projeto político de poder, não vai haver mais pobre no mundo. O próprio Jesus disse, lá em Marcos capítulo 14, verso 7, que os pobres sempre haverão aqui nesta terra. Mas porque é bom ter pobres na terra? Não, irmãos. Porque o egoísmo humano, a maldade humana, nessa dimensão terrena, vez que o reino de Cristo não é deste mundo aqui, ele permanece a imperar. Essa maldade, esse egoísmo humano permanece a imperar nesse mundo. Às vezes o problema da perspectiva um tanto quanto de extrema esquerda socialista é que ele apresenta-se, pelo menos nos modelos que aconteceram em estados soviéticos, com uma perspectiva contrária à fé cristã, do controle do Estado sobre a igreja, por exemplo. Isso é um problema também. Então, você vai encontrar, na visão de Marx, por exemplo, a religião é o ópio do povo. É como aquela substância que deixa o povo enebriado para não perceber o domínio da classe dominante. É o que diria Marx. E a gente sabe, eu sou um cristão, você também é um cristão,
E nós sabemos que nossa experiência comunitária aqui, nós não queremos que nenhum irmão esteja cego para perceber o domínio de ninguém sobre si. Nem nós queremos fazer domínio sobre ninguém. Nós queremos exatamente proclamar a libertação que Cristo oferece a todos nós. Então, eu acho que a gente pode concluir nossa lição de hoje estabelecendo aqui um resumo disso. Seria um erro imaginar que a nossa salvação em Cristo tem efeito somente para a vida espiritual. Tem efeito só para mim. Seria um erro pensar isso. Seria um erro não achar, por exemplo, que o reino vindouro de Cristo, onde haverá plena justiça, onde haverá eficaz distribuição de renda, onde haverá respeito, de certa forma, aos direitos individuais, não deve ser, de alguma forma, o ideal para nós buscarmos, de alguma forma, nesse mundo, aqui. Ou seja, nenhum de nós devemos ficar, então, com uma visão do céu, apenas sem querer que, de alguma forma, aquelas bênçãos do céu sejam, de alguma forma, vivenciadas aqui, e que nós todos tenhamos liberdade para expressar a nossa fé, em que nós todos tenhamos, de alguma forma, capacidade de ver o sofrimento do outro sendo mitigado, sendo acabado por ações do Estado para resolver isso. Nós devemos sonhar com isso e pensar nisso. E, de alguma forma, a gente tem que pensar que quando Jesus nos salvou do pecado, do inferno, da condenação, Ele também redimiu a nossa forma de enxergar a vida. E, portanto, nossa fé tem que sair um pouquinho das paredes aqui da igreja, irmãos, para outras esferas da sociedade. Eu tenho que ter a experiência da minha fé lá no meu ambiente de trabalho, por exemplo. Nós devemos encontrar na palavra de Deus, irmãos, informações sobre nossas bênçãos e responsabilidades da nossa liberdade individual. Nós devemos encontrar na palavra de Deus os princípios para a gente conservar aquilo que é santo e puro. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos encontrar na palavra de Deus os princípios para nortear nossas decisões no que diz respeito à distribuição de renda, à justiça social, à independência de nossa nação, mas, ao mesmo tempo, o acolhimento com o carente, estrangeiro, refugiado que vem pedindo socorro. E, por essa razão, ainda que nós não precisamos ter um projeto político de poder nesse mundo, mesmo que nós nos identifiquemos com uma proposta política de esquerda, de direita, de centro, por ali, nós precisamos filtrar essas ideologias para não permitir que elas roubem nossas convicções cristãs. Não é possível viver num Estado democrático de direito, que é tão bom para a igreja, e a igreja é causadora disso. Vamos lembrar aqui que foi o protestantismo, foi a reforma protestante quem rompeu com essa ligação absoluta entre igreja e Estado. A gente é produto de um Estado laico. A reforma protestante permitiu isso. E por isso a gente não deve deixar de perceber a importância que tem a educação, a política, mas nenhum de nós deve recorrer a esses elementos como sendo meios salvíficos de resolver os problemas do homem completo. Por que não? Porque só haverá um rei que governará plenamente com justiça, irmãos, que é o Senhor, quando Ele voltar. E, portanto, qualquer que seja a ideologia que mais se aproxime dos nossos pressupostos cristãos, nenhuma delas é digna de se tornar, então, Senhor de nosso coração. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso, vez que nós aqui temos nossas opiniões, aqui na igreja nós temos cristãos com opiniões diferentes com relação a esses aspectos, mas eu tenho certeza que nenhum de nós pode levar nossas concepções ao extremo, nem de um lado, nem do outro, sob pena de abandonarmos nossas convicções cristãs, abandonarmos nossos valores cristãos. Eu queria recomendar aos irmãos um painel político que a Aliança realizou, uma discussão sobre essas questões com pastores de nossa denominação, pastor Aurivan Marinho, Bruno César, o
Ismael Ornilo, que é o nosso presidente, e também o pastor Jonathan. Lá no site da Aliança, vai encontrar esse painel, que aconteceu agora no mês de agosto. E eu acho que eu fiquei com muito orgulho, irmãos, da posição que a Aliança adotou. Uma posição que reconhece que nenhum de nós deve nos apropriarmos de nenhuma perspectiva ideológica e condenar os outros sem perceber que o outro cristão ali tem uma perspectiva diferente da nossa, por alguma nuance diferente. Por exemplo, vamos imaginar aqui conosco uma situação com a qual eu concluo nossa aula desta manhã. Imaginemos aqui um irmão em nossa igreja que seja deficiente físico, que ele necessita de uma cadeira de rodas para se locomover. Percebamos que, de repente, nesse processo político que o Brasil está vivendo, e que Esperança vai viver agora, de eleição, tenha um cristão ali, tem vários cristãos concorrendo ao cargo de vereador, mas tem uma pessoa não cristã que defende políticas públicas voltadas para deficientes físicos. Por exemplo, criação de rampas de acessibilidade, multas para pessoas que não respeitam os direitos dos deficientes, uma política voltada para pessoas assim. Se aquele cristão aqui se identifica com aquelas políticas daquela pessoa lá, você acha que eu, como cristão, posso condená-lo por isso? Não, mas aquele candidato lá que tem essa política voltada para deficientes, ele tem perspectivas de esquerdas. Você acha que o irmão está votando só por causa dessa questão? E você acha que tudo que a esquerda diz é ruim? Ou tudo que a direita diz é ruim? Há coisas ruins numa demanda, há coisas ruins na outra demanda, irmãos. De modo que nossas escolhas vão ser norteadas por valores além da mera exterioridade dos parâmetros gerais. Então, a gente, em vez de condenar o irmão deficiente que votou por aquele aspecto, a gente deveria tentar entender por que é que ele está votando naquele candidato. Entende? Então, eu acho que se nós tivermos esse olhar, a gente vai evitar dividir a igreja, porque a igreja hoje em dia está dividida, viu? Está dividida. Tem uma parte que é de um grupo político de extrema direita, uma outra parte que é de um grupo político que é de extrema esquerda, sem perceber que um extremo ou outro vai trazer prejuízo para a expressão de nossa fé individual e comunitária. As conclusões você extrai pensando com mais carinho a respeito e lendo o material da revista. Vamos ficar em pé e encerrar com uma palavra de oração. Bendito Pai, te louvamos por estarmos aqui reunidos e tratarmos desses assuntos tão difíceis, mas tão necessários. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde do mal, nos ajude a termos o equilíbrio necessário para não cometermos abusos, equívocos, desrespeitos a quem quer que seja. Leva-nos em paz para nossos lares, sob a tua proteção e segurança, dá-nos uma noite abençoada e que possamos estar reunidos para te cultuar e intercedermos aqui pensando na igreja perseguida. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito seja conosco, todo o povo de Deus, hoje e sempre todos digam. Um abraço a todos, irmãos, até a noite. Vamos estar aqui às 18 horas, cultuando ao nosso Deus.